Hoje nós vamos conversar sobre uma das emoções mais difíceis de serem experimentadas pelo ser humano, que é a inveja. Mas antes da gente se aprofundar propriamente nesse tema, eu quero te dizer o que você não deve esperar desse vídeo. A gente não está aqui para falar da inveja de terceiros, o quanto que a sua vida anda prejudicada porque as pessoas sentem inveja de você. A verdade é que eu não comungo muito dessa temática. Eu acredito que ela nos afasta de uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter, que é a autorresponsabilidade. Então acho que é um discurso fácil demais a gente acreditar que as coisas boas que nos acontecem são da nossa responsabilidade e quando coisas ruins acontecem a gente simplesmente terceirizar isso para a culpa da inveja de terceiros. Eu vim falar da inveja que você experimenta. E o que é a inveja? A inveja é quando eu me entristeço diante da alegria ou da conquista de outra pessoa. É quando alguém vem me dar uma notícia boa e eu preciso dar aquele sorriso amarelo, só que por dentro aquela história está extremamente indigesta para mim. É uma emoção, inclusive, difícil da gente admitir, porque parece que eu estou colocando o outro em um pedestal e ela está ali muito ligada à comparação. A inveja é um fenômeno que se potencializou nos últimos anos porque o repertório de acesso que eu tenho à vida de outras pessoas é muito maior. Muito provavelmente a geração dos meus pais, por exemplo, só tinham acesso à vida de pessoas que estavam ali em volta deles. Não existia esse fenômeno que é hoje as redes sociais. E além de hoje a gente ficar sabendo da vida de todo mundo, a gente só fica sabendo as partes boas da vida das outras pessoas, o que consegue refinar ainda mais esse sentimento de comparação e de inveja. O Leandro Carnal, ele fala algo excelente sobre inveja, no seguinte sentido: todas as pessoas se sentem invejadas. E aí ele se questiona onde estão esses invejosos. E a verdade é que a gente precisa se dar a nossa devida desimportância. Eu não suporto aquele tipo de postagem. Ai, você precisa de se blindar, porque as pessoas morrem de inveja de você. Eu não acredito, gente, que a inveja de uma outra pessoa pode atingir a minha vida. Talvez eu não vou ter nem conhecimento que ela tem esse sentimento em relação a mim. Isso não tem poder de fazer absolutamente nada na minha vida. Diferente da inveja que eu sinto nas outras pessoas, que vai fazer com que eu me sinta incapaz, infeliz com a minha própria vida, vai fazer com que eu sinta que os recursos da minha vida são sempre menores ou mais escassos do que as de outras pessoas. E o invejoso, ele é uma pessoa que sofre demais, porque ele está sempre em uma postura de competição com as outras pessoas. E agora eu vou trazer para vocês algumas características de pessoas invejosas para você entender como é experimentar essa emoção e até mesmo conseguir identificar a inveja em outras pessoas. Uma pessoa invejosa é aquela que vai te fazer elogios de forma genérica. Então vamos pensar que você trabalha em uma grande corporação com outros colegas de trabalho, que você recebeu uma promoção, você foi promovido de cargo. Nesse sentido, alguns dos seus colegas vão te fazer elogios genéricos e muito provavelmente isso aponta para a inveja que eles estão sentindo de você. Então são pessoas que vão dizer: nossa, parabéns, nossa, você arrasou. Sabe, pessoas que não sabem realmente elencar as suas qualidades. Agora, as pessoas que de fato gostam de você, elas vão numerar e ser extremamente generosas e específicas para te atribuir elogios. Poxa, fulano, você recebeu essa promoção, parabéns. Você é extremamente organizado, competente, você é extremamente dedicado aqui no trabalho, você tem uma liderança nata. Então são pessoas que são muito abundantes em elogiar as outras, enquanto o invejoso só elogia para falar que ele não falou nada e receber inclusive esse atributo de invejoso. Um segundo comportamento que evidencia inveja é quando você gratuitamente não vai com a cara de certa pessoa. Isso é muito comum quando a gente está em uma roda ali cheia de mulheres. Eu acho que por toda uma construção social, as mulheres experimentam bem mais inveja do que os homens. Não sei se é uma percepção minha, mas eu acho que faz sim sentido. Existe aí esse famoso discurso da competitividade feminina e isso realmente é muito verdadeiro, que faz com que as mulheres experimentem de mais inveja do que os homens.
Mas seguindo para o nosso exemplo, às vezes tem uma roda de 4, 5 mulheres e aí chega uma mulher ali no ambiente, perfumada, bonita, elegante, simpática. Aquilo começa a deixar as outras mulheres ali do ambiente extremamente inseguras. Isso muito provavelmente é fruto de experimentar inveja. E aí de repente uma das meninas, uma das mulheres solta: nossa, não fui com a cara da fulana, de forma gratuita. Ou senão vai fazer uma atribuição negativa sobre ela. A mulher tá impecável, só tá com a unha do pé, por exemplo, sem fazer. E é justamente o comentário que vai ser feito acerca dela. Então, muito provavelmente, aquela situação também está evidenciando inveja. E são pessoas, de uma forma geral, que estão sempre em uma postura de competição interna. Então, chega uma pessoa no ambiente, automaticamente o cérebro dessa pessoa começa a fazer milhares de comparações em diversas áreas da vida, em diversos quesitos. Isso aqui eu sou melhor, isso aqui eu sou pior. E imagina, pessoal, o nível de sofrimento que não envolve ficar o tempo todo se comparando com as outras pessoas. Então é por isso que eu trago esse tema. É muito difícil experimentar a inveja. É muito fácil apontar o dedo e falar que o outro tem inveja de você, mas é muito difícil assumir a existência dessa emoção em você e inclusive entender o quanto que é prejudicial para você experimentar essa emoção. E como a proposta do vídeo não é simplesmente explicar acerca da inveja ou apontar que você é uma pessoa invejosa, eu vim trazer algumas dicas práticas para a gente tentar dar lugar a essa emoção da nossa vida e transformar essa emoção difícil em motivação e inspiração em algumas áreas da sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer a existência dessa emoção. Perceba como você se sente e o que passa na sua cabeça quando você experimenta a inveja. Perceba determinados padrões toda vez que chega uma pessoa X, toda vez que eu estou na presença de uma pessoa X, eu me sinto dessa forma. Então reconheça que esse sentimento existe, não precisa reconhecer para a pessoa, não precisa chegar e falar: fulana, eu tenho inveja de você, mas reconheça para você mesma, para você entender o que passa na sua cabeça nesse momento e dar lugar a essa emoção, admitindo a existência dela. Segundo lugar, reflita sobre o que você realmente deseja. Muito provavelmente, quando você sente inveja de uma outra pessoa, isso revela algo que você ainda não tem e gostaria de ter. Então é uma maneira de você transformar a inveja em inspiração. É muito mais adaptável, muito mais elegante você chegar perto de uma pessoa e falar: fulana, quando você chega, você chama atenção no ambiente, você está sempre perfumada, bem vestida, eu gostaria de ter uma postura assim na minha vida. Ou se não, fulana, você é tão inteligente, você fala tão bem, você tem assuntos tão aprofundados, eu gostaria de ser assim. É muito mais adaptável socialmente, você tem muito mais a ganhar com esse tipo de postura do que falando de forma gratuita que você não foi com a cara da fulana. Dê uma oportunidade de conhecer essa pessoa, de entender a realidade dela. Muitas vezes, principalmente nesse cenário de rede social, a gente só vê os fins das coisas e não entende os meios. Eu acho que é muito importante, quando a gente vê a conquista de outras pessoas, entender quais batalhas estão por trás disso. Isso é um elemento muito importante sobre a gente ressignificar a inveja. Eu, por exemplo, passei vários anos da minha vida tentando aprender inglês. Eu lembro que eu começava um curso e parava, começava outro curso e parava, até um momento que eu entendi que esse momento não está apto para esse acontecimento. Então eu acho lindo quando eu vejo outras pessoas falando fluentemente inglês, mas eu entendi que essa é uma batalha que nesse momento da minha vida não me cabe, que eu não estou disposta a travar nesse momento da vida. E aí aquilo aliviou aquela sensação de que eu preciso de falar inglês, eu preciso dar um jeito de me matricular. Em algum momento da minha vida eu sei que isso vai acontecer, mas eu entendi que não é agora, não é uma batalha que nesse momento da minha vida está alinhada e o que eu desejo travar. Então acho que é muito importante a gente entender o que está por trás. A gente só vê o resultado das outras pessoas e muitas vezes não consegue enxergar o preço que essa pessoa pagou para estar ali. E por fim, seja grato por aquilo que você tem. Não estou falando desse movimento de gratiluz, esse movimento esotérico, eu não sou muito dessa linhagem. Estou falando de uma gratidão genuína. Eu, por exemplo, como cristã, exerço a minha gratidão todos os dias no meu momento com Deus. A oração ela é poderosa nesse sentido,
porque a gente reserva ali alguns minutos do nosso dia, alguns momentos do nosso dia para reconhecer acontecimentos, lugares que nós chegamos, recursos que foram disponibilizados para nós ao longo da vida. Então é a percepção de que hoje você vive sonhos, está em lugares e possui coisas e pessoas que você sonhou lá atrás. E a prática da gratidão vai fazer com que você se compare menos, com que você entenda a singularidade do seu momento de vida e principalmente com que você experimente menos dessa emoção difícil que é a inveja. E esse foi o nosso vídeo sobre inveja, eu espero que você tenha gostado. Se isso aconteceu, eu peço que você deixe seu like, que você se inscreva aqui no canal, essa é a atitude mais excelente que você pode fazer por mim. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!